Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor abençoe a sua palavra em nós. Amém. Sublime grado, Senhor, que a um infeliz desejei que Deus estivesse assim conosco uma noite de cura divina, de que Ele manifestasse sim seu poder curador sobre algumas pessoas. Ele pode manifestar sobre todas as pessoas, sobre todos, não é, que estão enfermos. O profeta disse: se eu orasse hoje por 500 pessoas ou 1000 pessoas e todas elas morressem, no outro dia eu estaria orando pelos enfermos, pregando que Jesus cura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Contudo, a nossa atenção não deve ser presa em um tema somente. Eu não preciso falar em cura divina todo o tempo para que Jesus cure nesta noite muitos enfermos. Eu posso falar em outras coisas, usando a palavra de Deus, é claro. E muitos enfermos serem curados de males incuráveis. E às vezes sem falar em cura divina. Isso mostra que nós não precisamos de sugestionar o povo. E que as pessoas tomam fé na palavra de tal forma que, sendo a palavra de Deus, elas se asseguram na palavra para qualquer fim, para qualquer coisa que está necessitando, e especialmente a segurança da vida eterna, porque é no único lugar que nós podemos esconder da ira, é na palavra de Deus. Bom, então não vamos nos preocupar com um grande sermão, e nem tampouco com um tema assim, preso. Pode ser que o Espírito Santo coordene todas as coisas e faça o que Ele quiser. Vamos esperar que Ele faça como entender. Uma vez que nada nos condene aqui, nada sirva de
de atrapalho para que o Senhor possa operar, então nós podemos crer que Ele poderá operar, não é? Amém? Bom, então, Paulo está dizendo na sua carta aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12, onde acabamos de ler, sobre a questão de que por um homem, vieram o pecado e a morte, através de um homem. Mas também por um homem veio a graça, que superabundou o pecado. Por um homem veio o pecado e a morte. Mas por um homem veio a graça, superabundou o pecado. O aguilhão da morte, quer dizer, a arma que a morte usa é o pecado. Sem o pecado não haveria morte. Ela não teria arma. Deus teria chamado seus filhos pela palavra, como Ele o faz. Mas eles não viriam pela via sexual, mas sim pela palavra. Eles seriam chamados pela palavra. Mas, conforme nós já aprendemos, o Senhor permitiu a queda para expressar os seus atributos de Deus, de Salvador. Ele não podia ser curador se não houvesse enfermidade. O médico pode cuidar da pessoa ali, mas ali tem que haver uma intervenção divina. Nenhuma semente poderia brotar se Deus não estivesse nela, se a vida não estiver ali. O arroz não poderia brotar onde há vida. Então aquilo ali, para cicatrizar, depende de Deus. Caso contrário, nunca vai cicatrizar. Deus está na medicina. Mas já visto que lá na medicina tem um símbolo daquilo que aconteceu lá no deserto, uma serpente numa haste. E como Moisés levantou a serpente lá no deserto, e a medicina tomou esse símbolo. Porque todas as pessoas que olhavam para aquela serpente de metal que foi levantada, sob a orientação de Deus, eram curadas. E ali estava a cura divina. Quando eu vivia lutando mesmo só no sentido de cura divina, prostrado, ajoelhado no púlpito, orando de dia, às vezes o dia todo recluído para orar pelo povo de noite, ficava o dia inteiro sem ver nenhuma pessoa lá fora. E eu estava ali lutando para Jesus curar, e me veio uma revelação que Deus cura milhões de pessoas por dia e o povo não sabe. Nenhuma pessoa que entra no hospital e sai sadia, dali pode dizer que não foi Deus que curou, porque se Deus não operar, ela não voltará com vida. É Deus que está nisso aí. Se Deus não curar, ninguém pode curar. Agora, Ele tem seus mistérios. Ele poderia me apanhar aqui e me levar lá para a América do Norte agora numa fração de segundo. Mas, às vezes, eu tenho que lutar e pagar uma passagem para ir lá, mesmo Ele me mandando. Antes de Jesus ser glorificado, Ele andava e cansava do caminho. E para entrar lá onde os discípulos estavam, qualquer coisa, Ele batia na porta. Mas depois de glorificado, então Ele aparecia aonde Ele quisesse. Enquanto estamos nessa dimensão, estamos sujeitos a leis que Deus criou e nos deu meio de usá-las, superá-las. O profeta diz: eu podia sair daqui e ir embora para casa de a pé, eu chegaria em casa, mas Deus me deu um automóvel. Compreende? Se os homens soubessem usar as leis de Deus nesse espírito, o mundo estaria completamente diferente. Resultado, estaria muito longe a vinda do Senhor, não é? Mas como não honraram a Deus, como Paulo mesmo disse aqui, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem incorruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mas está aqui, ó. Eles não deram glória a Deus. Não dão glória a Deus. Ele diz,
porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Os Romanos capítulo 1, versículo 21. Então, amados, nós estamos construindo um alicerce aqui. Sabemos que Deus está, neste presente momento, Ele não está indiferente. Ele não está indiferente a todos os sofrimentos da humanidade. E como Deus sofre, Deus é sofredor, porque Ele tem dado um meio pelo qual o homem, a mulher, não precisava estar na sarjeta do pecado, não precisava estar sofrendo tanto. Ele tem provido todas as coisas, todos os meios. Você não está sujeito a pecar. Você não é obrigado a pecar. Ninguém é obrigado a pecar. Isto porque o pecado entrou através de um homem. Mas através de uma graça superabundou. Agora, se esta graça tem encontrado acesso em seu coração, veja o que é o Espírito Santo. Deus está em toda parte. O clarão de Deus, a vida de Deus está nas árvores. Deus enche o infinito. Ele é mais do que o infinito. Mas aqui tem um raio especial dele. Aleluias, porque encontrou entrada. É o Espírito Santo. Esse não é a terceira pessoa, é o mesmo Deus. É o próprio Deus. Encontrou acesso no seu coração, então ele está brilhando de uma maneira especial. Seus raios têm penetrado em sua vida e podem te queimar. É o batismo do fogo que queima toda iniquidade. Porque às vezes você varre a casa, mas deixa o lixo num canto da casa. E há muitas pessoas que varrem suas vidas, mas deixam aquele lixo lá no canto. Qualquer coisa que entra ali, uma galinha ou qualquer coisa, esparrama aquele lixo tudo de novo. Entra ali um espírito errado, esparrama aquela natureza velha todinha ali de novo. Mas o caso não é esse, é limpar a casa, os seus redores e botar fogo naquele lixo. E queimar aquele lixo. Isaías era um pregador e era um profeta de Deus. Mas um dia ele entrou no templo e lá ele viu a glória de Deus. E ele pediu um certo batismo. Quando ele gritou, ai de mim que vou perecer. E Deus passou o seu raio-x no profeta. Mostrou onde estava a infecção. Mostrou onde estava o pecado. A iniquidade estava em seus lábios. E ele fez uma confissão tremenda. Agora você vê, se Isaías fosse nosso pregador aqui hoje e viesse fazer uma confissão daquela na sua presença, ai de mim que vou perecendo, você diria de lá, e eu então? Ai, misericórdia, eu já pereci então. Porque se esse homem grita, ai de mim que vou perecendo. Mas o certo é que ele deveria receber um batismo do fogo. Ajunta o lixo, limpa a casa, mas não deixa o lixo ali não. Onde a graça superabunda, o pecado se desvanece. Onde a graça superabunda, o pecado tem que desaparecer. Nós não podíamos conhecer de maneira alguma o pecado se não houvesse lei. Mas houve a lei. E havendo lei, há a transgressão. Por isso nós temos essas três etapas: lei, graça e reino. Pela lei, o Senhor nunca poderia nos levar para o reino. Somente pela graça. Deus sabia que o pecado havia entrado no mundo. Então ele não podia levar a pessoa diretamente ao reino sem que desse a sua lei. E para que o homem conhecesse a sua transgressão,
E ele desce então o Espírito Santo para mostrar onde está a transgressão, aonde está a falha. Daí então ele levar esse homem através da sua graça para o seu reino. Veja que, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Tem que haver a graça. Agora, eu estou sempre repetindo isso. A graça do juízo é separada por uma linha muito fina. Ele diz assim: você resiste a Deus, você vai resistindo a Deus. Chegará o dia que você o resistirá pela última vez. Então você atravessará a linha da misericórdia. E quando atravessa a linha da misericórdia, não há choro, não há grito, não há coisa alguma. Por isso que nós temos aquele exemplo tremendo de Raabe. Ela pediu misericórdia, alcançou a misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. Não saiu de debaixo da misericórdia. Agora, quantos de nós às vezes fazemos tal aventura? Quando essa moça sujeita aquele namoro mundano, você fica sabendo, você está saindo de debaixo da misericórdia. Quando aquele moço arrisca e se expõe, vai até a fronteira, ele está se expondo. Ele está indo ali e saindo debaixo do cordão da misericórdia. E você não poderá nem sequer culpar o diabo, porque você tem toda a ordem e conduta da vida cristã. A lei te mostra, porque ela está nas tábuas do seu coração, o que é certo e o que é errado. Ninguém pode, de maneira alguma, alegar ignorância. Você sabe perfeitamente que cortar o seu cabelo sendo uma mulher, isso é um pecado que atrai desgraça sobre a pessoa. Você sabe perfeitamente o que significa sair de debaixo da misericórdia. Então foi o que eu perguntei: quem gostaria de ser Raabe antes de Jericó ser sacudida? Jericó estava protegida, na verdade, por muros intransponíveis. Aqueles muros puderam, na verdade, proteger a cidade, mas até o dia que Deus falou. Somente até o dia que Deus falou. O homem pode arranjar proteção para si, para a sua consciência, para as suas mentiras, para os seus meios enganosos, pecaminosos. E pode fazer muralhas de credos e dogmas que estão aí aos montões, cauterizando as consciências. Mas chega o momento que essas muralhas, essas cercas, essas defesas não resolverão. Nunca se defenda pela mentira. Nunca procure defender-se a si mesma, a si mesmo. Nunca procure defender a sua consciência com uma coisa que não é certa, porque isso ruirá. Nós podemos formar uma cerca muito boa e camuflar. Você sabe, o crime não compensa. E eles cometem um crime, escondem da melhor maneira que podem fazer e acham que isso aqui nunca será descoberto. Um dia aquilo é descoberto. Mas eu quero pensar numa coisa tremenda aqui, né? O profeta diz na mensagem Fé Perfeita, ele diz assim: eu tenho ali em casa um cartucho que carreguei à mão. Eu sei exatamente o que essa bala pode fazer, segundo todos os dados, como a palavra. Porém, tenho que disparar o rifle. O fogo tem que chegar à pólvora, a qual tem o poder, porém necessita do fogo para disparar. É a mesma coisa, a pólvora está no cartucho, porém se necessita de fé para carregá-lo e dispará-lo. Se necessita disso, a fé perfeita para incendiar o poder do Espírito Santo, o qual agora temos desde que ele veio sobre nós. Necessitamos da fé para incendiar
para ver grandes coisas. Fé é algo que se apresenta a você. Quantos têm a Bíblia Sagrada? Levantem-na, por favor. Não sei se a gente poderia chamar isso de um simples cartucho. Mas vamos dizer que isso seja um míssil atômico mesmo, uma coisa tremenda, assim, de um poder superatômico. Isso é que você tem. Não na sua mão apenas, não é? Como cristão que é, mas no seu coração. Davi disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ele falou que ele tinha um cartucho ali. Agora, que cartucho é esse? Ele diz: é a palavra. Então você tem essa arma através deste conhecimento. Que o pecado veio através de um homem, a lei veio e mostrou a transgressão, e logo a graça superabundou. Você tem um cartucho, então, certo e absoluto contra o pecado. Você tem uma arma infalível contra o pecado, que nesse caso é o único inimigo do homem. É o único pelo qual a morte pode operar. Então você tem a palavra de Deus, você tem o cartucho, mas precisa fé para detonar esse cartucho. Na palavra você tem sua cura, na palavra você tem sua salvação, na palavra você tem sua redenção, na palavra você tem todo o reduto que uma pessoa possa contar e esperar aqui na terra. O incrédulo diz: bom, vamos ver se a palavra vai encher barriga. Sim, a palavra cuida de nós. Aleluia. E não é só de pão que viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Você tem esse poder. Esse poder está na igreja de Jesus. Deus deu para ela a melhor coisa que Ele poderia dar. Se hoje Deus descesse aqui em pessoa, Jesus viesse aqui agora, te desse a oportunidade de você pedir para Ele qualquer coisa, peça. O que você pedir, eu lhe darei. O que é que você pediria agora? Você pode pensar um pouquinho? O que é que você pediria agora? O Espírito nos faz lembrar que o profeta desta era entrou na casa de uma irmã. Ele comia ali um sanduíche, sempre com aqueles irmãos que o acompanhavam naturalmente. E ela era uma viúva, tinha uma irmã que era paralítica, estava numa cadeira de roda, e lá estavam também 2 filhos que eram descrentes. E o profeta de Deus estava contando para aquela irmã que aquelas coisas tão maravilhosas dos esquilos que Deus mandou ele falar, e o esquilo apareceu, ele matou, derramou sangue. A visão não derrama sangue. Então aquilo foi criação pela palavra. E quando ela creu naquilo, ela disse: eu creio. O Espírito de Deus veio. Você veja, quando se está falando das coisas de Deus e você crê naquilo, o Espírito de Deus vem, e fé atrai fé, e temperança chama temperança, paciência chama paciência, uma coisa chama outra. Isso, Deus pode fazer explodir aqui uma série de trovões nesta noite. Os irmãos compreendem? Eu não quero falar de uma emoção, eu estou falando de coisas reais, verdadeiras. Então, quando ela creu, aquilo explodiu, o trovão. Ela creu e fez aquilo explodir, o cartucho explodiu. Então o Espírito de Deus desceu daquela maneira veemente, como acontecia sempre, e ele disse: irmã, você peça o que você quiser. Se você pedir $2 milhões, isso virá aqui na sua mesa agora. Se não vier, eu porei uma placa nas minhas costas escrito: sou um falso profeta. Ele disse isso para ela. No Profeta do século XX está narrado isso. Eu porei uma placa nas minhas costas: sou um falso profeta.
proclamarei para o mundo que sou um falso profeta. Agora, ela era uma viúva. Ali bastava ela dizer: eu quero os 2 milhões de dólares, eu vou ajudar na missão, eu vou dar dízimo, eu vou fazer tanta coisa, eu vou construir o tabernáculo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isto, outro, vou fazer muita caridade. Então, manda, Senhor, manda os 2 milhões de dólares agora na minha mesa. Eu disse: você pode pedir 2 milhões de dólares, isso virá aqui na sua mesa agora. Agora, ele nunca falou uma coisa para não acontecer. Olhou para a irmã dela que estava paralítica lá na cadeira de rodas e disse: peça a cura de sua irmã e ela será curada agora. Ela disse: irmão Branham, eu peço a conversão dos meus filhos. Com isso ela quis: eu prefiro continuar vendo minha irmã na cadeira de rodas, eu prefiro continuar viúva pobre, eu prefiro continuar comendo meus sanduichinhos. Diz aqui, tendo um profeta de Deus que vem de vez em quando comer um sanduíche comigo. Eu prefiro continuar na minha casinha humilde, pobre, como sou, mas ter a conversão dos meus filhos. Amém. Com isso ela estava dizendo: uma alma vale mais do que 2 milhões de dólares. Amém. 2 almas valem mais do que 2 mundos. Nós devemos entrar na presença de Deus para pedirmos as coisas de Deus. Porque Deus dá as coisas que Ele tem, e o diabo dá o que Ele tem. O diabo ofereceu o mundo todo para Jesus. Não crê que Deus vai te dar serpentes no lugar de peixe. E há muitas pessoas dando graças a Deus quando se enriquecem e prosperam no mundo, sem discernimento algum. Se podemos chegar aqui hoje e entrarmos na presença de Deus para suplicarmos as coisas de Deus. Salomão é outro exemplo. Sabedoria para pedir. Quantas vezes Deus desce, quase que pessoalmente, nesse lugar aqui, irmãos, e as pessoas não sabem se agarrar, não sabem perceber a hora, o momento de agarrar-se numa bênção tremenda do Espírito. Deixam passar a hora e depois vem pedir oração. Não percebem a coisa passando por cima. E passa justamente ao alcance de todos. Quantas vezes Jesus passou? E a Bíblia diz que um cego de Jericó perguntou: quem é que vai passando? Que tropelo é esse de gente? É Jesus. Aí ele disse: agora pronto, eu não posso deixar passar a minha oportunidade, porque Jesus está passando. E sabe-se que Jesus nunca mais voltou ali em Jericó. Então ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele soube pedir na hora certa. Ele soube o que pedir e como pedir e a hora de pedir. Ele soube aproveitar o momento. Mas quantas pessoas deixam passar momentos tremendos aqui e depois vêm pedir oração? Às vezes a sua bênção chega e você não percebe. Mas aquele homem estava percebido. Aquela mulher sirofenícia estava percebida. Que a graça estava passando. Raabe estava percebida. Você deve estar apercebida. Porque ele virá numa hora em que ninguém pensa. Porque os irmãos sabem, pelos sentidos as pessoas querem basear a fé pelos sentidos. Então, quando eu sentir, eu pego isso. Quando eu ver, quando eu apalpar, quando eu pegar. Isso não se trata da fé da noiva de Cristo. Isso não é fé de filhos de Abraão. A graça vai passando. O tempo vai chegando. Os momentos vão passando. E há momento para tudo. Há tempo para chorar e para rir. Mas as pessoas sem revelação do Espírito Santo choram na hora que deveria rir e sorrir na hora que deveria estar chorando.
porque elas não conhecem o tempo das coisas. Agora, o que eu quero é isto: que o Senhor se compadeça de nós. E Ele não está nos advertindo destas coisas à toa. Às vezes é hora de você estar chorando, você está rindo. E às vezes é hora de você estar rindo, você está chorando. Tudo por falta de revelação do momento e da hora em que está vivendo. A hora é própria para quê? O momento em que estamos vivendo é oportuno. O que se trata nesse instante? Qual é a coqueluche da música popular moderna de hoje? O que é que está no auge? E o mundo sabe o tempo de todas as coisas. Só o Espírito Santo é o doador da divina revelação de Cristo. Assim tem sido por todas as eras. Estou lendo o Cristo Mistério Deus Revelado, 149, e no 151 ele diz assim: João não o haveria conhecido se o Espírito Santo não o houvesse apontado. Quantos esperavam o Messias? E o Messias passou para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E eles discutiram acerca do Messias. Muitos falaram bem daquele homem, mas continuaram esperando o Messias. Muitos choraram em suas reuniões, mas continuaram esperando o Messias. Não somente os que perseguiram, há uma outra classe que até chorava em suas reuniões. E dizia: Deus tem levantado um grande profeta, mas não sabia que ali estava o Messias. Mas João, sendo um profeta de Deus, tendo o Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, não podia de maneira alguma passar por despercebido, porque o próprio Deus havia se encarregado, está encarregado de mostrar aos seus filhos o tempo e a hora e a manifestação de todas as coisas. Quando ele estava na barriga de Isabel, ele conheceu o Messias, quando o Messias ainda estava no ventre de Maria, porque ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E a Bíblia disse que Isabel se aproximou de Maria e logo Isabel cantou, glorificou a Deus, que ali estava chegando a mãe do grande rei, do Salvador, porque o menino pulou na minha barriga. A ciência diria: isso é natural. Quantas crianças mexem hoje na barriga? Mas ela diria: isso aqui foi diferente. Isso aqui foi uma alegria que ele teve. Uma alegria do Espírito Santo dentro do meu ventre. E ali Isabel profetizou justamente o que estava acontecendo. João não o haveria conhecido se o Espírito Santo não o houvesse apontado. Vê você como Deus esconde seu mistério dos olhos dos mestres e eloquentes? Quem era João? Que currículo tinha São João? De qual igreja ele tinha vindo? De qual seminário? De qual monastério? Qual era o diploma de João? E a Bíblia diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, vejam só, sumos teólogos, sumos sacerdotes, sumos reverendos do dia, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Por que a Bíblia fez questão de narrar isso aqui? Sendo Caifás e Anás sumos sacerdotes, a palavra de Deus veio a João no deserto. João sabia, pelo Espírito Santo, quem era Jesus. Quantos ficaram sabendo quem era Jesus? Mas João sabia de uma maneira diferente. João sabia por indicação do próprio Deus. Se você tem isto no seu coração, se você tem isto na sua alma, certeza de que o doador da sua revelação é o Espírito Santo, fique sabendo, irmã, fique sabendo, irmão, nenhuma hora de Deus, momento de Deus, acontecimento de Deus passará por despercebido a você. Não tem jeito. Eu vi um aparelho que eles
acusam em sistema de ar-condicionado se está vazando ou não. Então eles vão passando aquele aparelhozinho, tipo de um revólver, pela tubulação. E aonde está vazando o gás, aquele revólverzinho dispara um alarde, dá um alarde. Não deixa passar despercebido. Dá um alarde. Você tem um vigia dia e noite. Você tem um vigia de Deus em sua vida. Você tem um guarda noturno, diurno, ininterrupto. Você tem um soldado dentro de você. Você tem o Espírito Santo. E ele não deixa de maneira alguma, nenhum momento, passar por despercebido. Tudo que está relacionado com a noiva, o noivo sussurra em seu ouvido. Tudo que ele quer dela, ele vem e fala a ela. Ele não está privado disso. Quando quiseram detê-lo dentro de denominações, dentro de cerca, ele disse: não, aqui eu não fico. Eu preciso de um povo a quem eu possa falar. Eu preciso de uma noiva a quem eu possa falar. Você é uma pessoa a quem Deus pode falar, a quem Deus pode corrigir, com quem Deus pode tratar. Amém. Veja só, o Espírito Santo pode nos mostrar o que é Cristo para nós nessa graça. Tenho uma curta história na mente que vou contar-lhes. Li uma vez de um livro. Não estou seguro se este é o título, porém creio que foi o declínio da Primeira Guerra Mundial. Os soldados americanos estavam no solo por causa do fogo das metralhadoras alemãs. Vocês, os que têm sido soldados, sabem o que é uma patrulha de reconhecimento. Eles já estavam escassos de munições e os alemães se aproximavam passo a passo. Sabiam que se não recebessem reforços, seriam exterminados pelo inimigo. Porém, um dos soldados recordou que tinha consigo uma pomba que era sua mascote. Sabia que ela era capaz de chegar aos quartéis generais com uma mensagem. Assim sendo, escreveram esta mensagem: estamos sitiados por forças alemãs. Se não recebermos reforços logo, ou nos renderemos ou seremos massacrados. Amarraram a mensagem numa pata da pomba e a enviaram. Tão logo que levantou o voo, os alemães deram conta do que estava sucedendo e começaram a disparar na pomba. Porém, ela ansiava retornar ao lar, se preocupava com sua companheira e não lhe importavam os disparos. Um dos balaços lhe quebrou uma pata, outro lhe levou parte das costas, outro lhe feriu a asa. Porém, ferida como estava, continuou subindo, até que ficou fora do alcance das balas e chegou ao acampamento com a mensagem. Essa foi uma grande pomba. Porém, ó irmão, Isaías 53 nos fala de um que desceu do lar. E tudo isso era bom. E ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. A enfermidade, as superstições e os demônios nos tinham com a cara na terra e não havia forma de escape. A igreja havia se desviado, havia ido após coisas denominacionais, e os fariseus, saduceus e lavagem de panelas, e a palavra de Deus ficou sem eficácia alguma. Porém, esta pomba desceu, então somente uma coisa tinha que se passar: tinha que haver um redentor. Foi ferido, açoitado e maltratado, porém ele conhecia o caminho de regresso ao lar.
assim que da cruz do Calvário, onde foi moído por aquele montão de lobos, alçou o voo e chegou às portas do céu dizendo: tem terminado, está consumada a obra, está consumada a obra em favor dos meus. Isso é uma obra consumada, a sua liberdade é uma obra consumada. As nossas casas estão virando farmácias, montões de remédio dentro das caixas, nas prateleiras, está amontoando cada dia. Eu não estou contra o medicamento, mas as pessoas se oprimem por remédios. E qualquer dorzinha é remédio em cima, entorpecente em cima, analgésico em cima. Ninguém quer enfrentar uma dor pela fé, dizer: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Nós somos impacientes, nós queremos logo crer até num remédio que tira a dor na hora. Se não tirar, não cremos. Veja o quanto estamos longe dessa fé perfeita. Está consumado. Graça é obra consumada. Ele chegou ao fim da lei. A lei se consumou. A graça também é uma obra consumada. O seu reino é uma obra consumada, realizada, completada. Não é incompleta. Deus não é incompleto. E Ele não faz cristãos pela metade. Deus não faz meios cristãos. Muitos de nós podemos ser meios cristãos, mas Deus não faz homens de altos e baixos. Deus faz jovens como Daniel, como Sadraque, Misaque e Abednego, como Timóteo, como José do Egito. Mas Deus não faz nem a pedra, nem tijolo. Deus não faz meios pregadores. Se você é esposa, seja uma esposa inteira, completa. Se você é mulher, seja mulher completa. Se você é homem, seja homem completo. Se você é um cristão, seja um cristão completo, que crê em toda a palavra completa, sem embaraço algum na sua mente. Se você tem que tomar remédio, toma seu remédio com fé. Mas não se oprima, não seja oprimido. Eles são livres. As enfermidades podem ser curadas agora. Os pecadores podem ser salvos. Os cativos podem ser livres. Veja se você percebe que momento é esse agora, que você está vivendo, ouvindo nesse instante. Nenhuma coisa te chama atenção nesse instante, senão a palavra de Deus. Apesar de ser moído, combateu o bom combate, contudo contra si. Mesmo o poeta exclamou: as rochas se fenderam e os céus escureceram. Meu Salvador inclinou sua cabeça e morreu, porém o véu rasgado nos revelou o caminho, a alegria do céu e ao dia interminável. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Irmãos, não deixe seus sentidos se tornarem um obstáculo para Deus. O profeta diz aqui, ó: nós somos controlados por 5 sentidos, os quais são a visão, paladar, tato, olfato e a audição, os quais estão perfeitamente bem, enquanto não põe obstáculo ao sentido da fé. Então, quando alguns destes se opõem à fé, como saberá você qual é o correto? Como saberá você o que fazer? Por que tantas pessoas indecisas? Se vai ou se não vai? Se fica ou não fica? Se casa ou não casa? Se não sabe, espere saber. Ele diz assim: eu não conheço a mecânica do Espírito Santo, porém sei que caiu sobre mim. Eu não posso explicar a mecânica, porém conheço as bênçãos do Espírito Santo. E quanto à mecânica, isso é assunto de Deus. Ele se encarrega disso. Porém sei que Ele está em mim. Mas eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Veja aqui. Então, quando alguém destes se opõe à fé, alguns desses sentidos, como saberá você qual é o correto? É o seu sentido ou é a fé?
Você vai agir pelo sentido ou pela fé? Porque quando o sentido combina com a fé, você não tem dificuldade nenhuma. Mas quando o seu sentido choca com a fé, qual dos dois você vai atender? Daí então a luta, a desconfiança, a incerteza, a insegurança. E logo, se a sua fé está contrária à palavra, ou seja, que você assim pensa que é, então a verdade é que você não tem fé. O que tem é uma crença manufaturada, tem uma jactância em seus sentidos de uma tremenda educação que tem acumulado ou algo deste estilo. Porém, quando você se aparta de tudo isso e depende completamente da fé, então a fé pode ser edificada sobre a palavra de Deus, ou seja, a fé correta. Um médico uma vez me disse: Billy, eu creio que se tu disseres a essas pessoas que passem por ali e toquem a esse poste ou naquela árvore, e eles creem que por isso vão ser curados, creio que certamente sarariam igual. O médico disse que assim como ele curava em nome de Jesus, então que se ele mandasse a pessoa tocar numa árvore, num poste, elas seriam curadas do mesmo jeito. Mas vamos ver a resposta do profeta. Eles sabem que não há força nem virtude nesse poste. Porém, qualquer homem que tenha sua mente bem balanceada, saberá que esta é a palavra do Deus vivente e pode basear sua fé sobre ela, sabendo que é assim diz o Senhor. E se algo é contrário a isto, então simplesmente não creio em meus sentidos. Não, Senhor, tem que deixá-los à parte e guiar-se por meio do outro sentido, o sentido da fé. Bem, Deus toma essa classe de pessoa para cumprir sua vontade quando eles são do ninguém e que não têm em que se basear, a não ser na palavra de Deus. Quando não se tem recursos, quando não se tem escapes, quando não se tem meios próprios, ainda que dispondo dele, diz: eu dependo de Deus. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurada é a mulher, cuja vida demonstra que está na dependência de Deus. Somos dependentes de Deus. Aleluia! Todos que saíram para uma vida de missão árdua, difícil, seja o que fosse, eles saíram na dependência de Deus. Quando eles saíram errantes, formando assim a galeria dos heróis da fé, eles não saíram com esperança de retornarem para os seus. Eles saíram decididos. Quando o astronauta vai se preparar, ele fica tomando alimentação 30 dias antes, conforme a alimentação que ele vai tomar nos dias que ele estivesse lá na Lua. Eles põem aquele homem dentro de uma cápsula e aquilo gira ao redor dele e ele é sentado ali a milhares e milhares e milhares de rotação por segundo. Ele faz teste de saúde completo. A família assina termos, ele assina termos de responsabilidade, ele despede de sua família, porque ele vai numa missão que provavelmente não lhe permitirá voltar à Terra. O astronauta sai assim, não é qualquer pessoa, ele tem que ser sadio, ele tem que ter pressão boa, ele tem que ter um sistema cardíaco perfeito, bom. E ele começa a comer, alimentar desde antes, 30 dias no mínimo, para depois lá em cima, ele não estranhar a comida que ele levou, própria para ele comer ali. Ele já fica recluído tantos dias antes para se ambientar. Eles vão formando ambiente para ele, inclusive da alimentação. E tem outra coisa, não é um comum como um motorista qualquer, como um aviador qualquer. O astronauta é um cientista do espaço. Agora eu pergunto, o que é esse povo de Deus? Vós sois astronautas de Deus.
e estão aqui comendo o alimento do qual consiste os céus, porque os céus consistem de toda a palavra de Deus. Os céus não se consistem de credos denominacionais. Os céus se consistem da palavra de Deus. E Deus está treinando o seu povo. É um povo à prova de fogo. É um povo à prova de bala. É um povo à prova de fornalha ardente. Que vestes puseram os 3 moços para serem lançados na fornalha? Eles estavam revestidos de Deus. Não pensem vocês, jovens. Não pensem vocês, homens, mulheres, que poderão vencer essa fornalha ardente de Satanás sem se revestirem com a fé perfeita, com a roupagem de Deus. Deus tem nos dado a sua roupagem. Deus tem nos dado o seu uniforme de cristãos. Sob a sua graça temos resistido ao diabo. Temos resistido às tribulações, às aflições, que não são para comparar com a glória futura que há em Cristo Jesus. Somos cientistas não do espaço, mas das coisas celestes. Nós sabemos o que há ali. Fiquemos de pé, irmãos. Ó Senhor, se isso puder ser vivificado em nossos corações, pelo Teu Espírito Santo, isso fará de nós não dons alguém, não grandes pessoas da terra, do mundo. Isto fará de nós cristãos. A Tua palavra não pode fazer outra coisa senão cristãos. A palavra do Senhor fez um homem perfeito. Aleluias! Queremos ser gerados por esta palavra. Queremos ser filhos do Senhor, porque o Espírito testifica dentro de nós que somos filhos do Senhor. Por isso estamos aqui comendo este alimento especial. É uma comida especial. É uma mensagem especial para um povo especial de Deus, mulheres de Deus. Que a visitante sinta que ela é daqui também. Que o visitante sinta que é daqui desde antes da fundação do mundo. Da palavra. Não de uma igreja, mas sim da palavra do Senhor. Do Deus eterno. Do Senhor Pai das luzes. Pai dos espíritos que habitam em luz inacessível. Que habita nesta luz inacessível. Oh, glórias a Deus! Toma, meu Senhor, o Teu povo em Tuas mãos. Oh, Deus, implanta em nós o caráter de Cristo, a definição de Jesus. Ensina-nos a distinguir a fé verdadeira de uma fé mental, manufaturada apenas. Toma os enfermos nas Tuas mãos, cura os doentes, dá um sinal da Tua presença, Senhor. Mostra, Senhor Deus, ó Jesus, que Tu és o mesmo ontem e hoje eternamente. Faça repousar o Teu Espírito sobre Tuas filhas, sobre os Teus filhos, e cada um possa sair daqui com a sua alma ardendo em fogo, Senhor, com o gozo de crerem na Tua palavra, de serem cristãos verdadeiros, firmes nas promessas do Senhor. Toma estas crianças, desde aquelas que estão nos ventres, toma os meninos, as meninas, toma as moças e os moços nas Tuas mãos, toma as mulheres e os homens, toma este ministério, toma este diaconato, toma todos os pastores espalhados por essa terra, toma os Teus filhos nas Tuas mãos, introduz este poder tremendo do Teu Espírito, Senhor. Fala aos nossos corações constantemente, ensina-nos a discernir a hora de rir, a hora de chorar, a hora de orar, a hora para todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus.
dá discernimento para os teus filhos. Pela tua graça nós te suplicamos. Amém, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Toma, ó Deus, os que vão usar essas peças de roupa e cura-os pelo teu poder, o poder da tua palavra. Sim, meu Pai, também os pedidos de oração que estão escritos no livro de oração e também bilhetes pedindo oração, e as pessoas que são representadas por outras aqui sejam alcançadas pela tua misericórdia. É o nosso pedido nesta noite, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. O poder da morte vencido está, porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. O poder da morte vencido está, porque Cristo vive em mim. Como Jesus Cristo orava e amava, assim quero eu orar e amar. Como Jesus Cristo orava e amava, assim quero eu orar e amar. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, cante. O poder da morte vencido está. Porque Cristo vive em mim. Repete com fé. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cantem, cantem. Vive em mim. O poder da morte vencido está. Porque Cristo vive em mim. Como Jesus Cristo orava e amava. Orava e amava. Assim quero eu orar e amar. Como Jesus Cristo orava e amava, assim quero eu orar e amar. Se Cristo está em você, cuide dele em você. Deus os abençoe.